Olá, boa tarde a todos e a todas. Dando sequência à série de eventos organizados pelo Senocom, nós vamos apresentar e discutir um tema bem relevante na atualidade, que é como tirar proveito da grande quantidade de dados coletados dos processos de geração, transmissão e distribuição, e como trabalhar esses dados para auxiliar no melhor gerenciamento e tomadas de decisões nos processos. Meu nome é Renato Souza, eu sou diretor de desenvolvimento na Energia e Automação. Sou físico de formação, formado pelo UFABC, trabalho há 10 anos na energia e automação e há 14 anos com automação, especificamente com softwares SCADA, PIMS e tecnologias associadas. Nos últimos anos, tenho trabalhado com desenvolvimento de soluções ligadas à análise de dados. Estou representando a Energia e Automação, que é uma empresa que está no mercado há 10 anos. Situada em Campinas, São Paulo, é uma empresa que está em constante processo de evolução e crescimento, oferecendo um grande portfólio de softwares para o setor elétrico. Estamos presentes nos principais players do setor elétrico, com soluções para usinas, subestações, centros de controle e indústrias, fornecendo serviços e softwares para gerar, transmitir e distribuir energia com mais eficiência. Quem quiser conhecer mais a Energia e Automação, nós temos um site, é o www.energiaautomação.com.br. Estamos presentes nas redes sociais, no LinkedIn, onde compartilhamos novidades, informações e experiências com nossos clientes e parceiros. Estamos também presentes no YouTube, onde temos inclusive um vídeo de um webinar apresentado aqui para o Senocom, onde o Bruno Mussarra, nosso diretor de negócios, falou sobre a importância de se utilizar os softwares adequados para que o trabalho nos centros de operações seja mais eficiente, consciente e seguro. Vamos falar então da agenda. Nós vamos falar um pouco do que é eficiência, que é um termo bem abrangente, né? Depois nós vamos falar da eficiência operacional em processos de energia. Vamos discutir algumas ideias e exemplos. Em seguida, vamos falar da eficiência das equipes responsáveis pelo processo, como as equipes de pré e pós-operação. Vamos falar o cenário atual e as perspectivas. Cenário atual com relação à análise de dados, né? O que essas equipes fazem hoje e quais são as perspectivas para o futuro. Depois nós vamos apresentar as conclusões e depois vai ter o espaço para perguntas e discussão sobre o tema. O que é eficiência, então? Eficiência é uma virtude ou característica de ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros. Reparem que a definição não é quantitativa, ou seja, o que é eficiente hoje pode não ser amanhã. Por isso, podemos dizer que eficiência operacional é uma busca constante por melhorias. É um questionamento recorrente sobre quais pontos do processo podem ser aperfeiçoados. É determinar seus limites, os fatores limitantes e como estes podem ser superados. A eficiência está muito mais atrelada a um método do que a um resultado em si. Mas, claro, os resultados são importantes, pois validam o método utilizado. Para começar, nós vamos dividir e discutir a eficiência operacional sobre duas perspectivas: a eficiência do processo em si e a eficiência das equipes responsáveis pelo processo. Entendemos que a junção destes dois pontos contribuem significativamente para que o negócio como um todo se torne eficiente. Cada processo possui suas particularidades, e por isso as métricas de eficiência são diferentes. Na geração, por exemplo, temos como métricas a disponibilidade dos ativos e o fator de capacidade. Quanto maiores, melhor. Na transmissão e distribuição, a redução das perdas é uma métrica importante. Por outro lado, em todos eles existe a preocupação com as falhas. É essencial para que o processo seja eficiente ter a capacidade de prever falhas e atuar quando ainda se tem controle sobre a situação. Os dados gerados pelo próprio processo e que são coletados por sistemas SCADA
são o ponto de partida para a elaboração de estratégias que visam aumentar a eficiência de cada processo. Vamos discutir alguns exemplos de como podemos utilizar os dados em prol do aumento da eficiência. Na distribuição, uma situação recorrente é a expansão do sistema. Como saber quando a demanda ultrapassará a capacidade da rede e qual estratégia adotar, são questões que uma boa análise dos dados pode auxiliar. Os dados históricos podem ser analisados para determinar a tendência de consumo e, consequentemente, a previsão de carga. Quanto mais dados forem analisados, mais próximo da realidade será o modelo de previsão. Com estes dados em mãos, pode-se decidir, por exemplo, se é suficiente a troca de um transformador ou a construção de uma subestação. E é possível também determinar quando essa intervenção será necessária e onde. Isto dá um dinamismo enorme ao processo, fazendo com que este se adapte rapidamente a mudanças. Um outro exemplo está na geração, onde os dados coletados podem ser utilizados para caracterizar o processo, determinando com maior assertividade a sazonalidade deste, o que auxilia em estratégias de operação e manutenção. Pode-se caracterizar as unidades geradoras e determinar se estas estão operando de acordo com o esperado. Na geração eólica especificamente, a operação dos parques possui contratos de disponibilidade com os fabricantes e é de suma importância para a operação conhecer a real disponibilidade para poder auditar os relatórios de disponibilidades que são enviados pelos fabricantes. Também é possível utilizar a caracterização dos aerogeradores para estimar gerações futuras, com base em informações sazonais do vento e meteorológicas a curto prazo. Estratégias de manutenção podem ser aprimoradas com a análise de dados, com o objetivo de detectar falhas antes que estas ocorram. No caso de transformadores, é possível monitorar a degradação da isolação, através da análise dos limites de concentração de gases em tempo real, muito diferente do que é feito na maioria dos casos, onde esta análise já é realizada, mas com base em inspeções anuais e que dificilmente permitem acompanhar a curva de tendência da formação dos gases. Existem muitos outros exemplos que, com toda certeza, os envolvidos no planejamento de pré- e pós-operação que estão acompanhando este webinar já estão pensando. Então, agora que entendemos que a análise de dados pode beneficiar o processo, vamos discutir como as equipes responsáveis pela pré- e pós-operação podem aumentar sua eficiência e utilizar tais dados de maneira adequada. Os exemplos citados anteriormente não são nenhuma novidade no setor elétrico. Muitas dessas análises já são realizadas pelas equipes de especialistas das empresas. Porém, há um espaço gigantesco para aumentar a produtividade dessas análises. Com ferramentas adequadas para a preparação dos dados, podemos extrair o melhor da equipe, minimizar o trabalho repetitivo e, consequentemente, diminuir o risco de erros. Muitas empresas ainda funcionam baseadas em Excel, com inúmeras e extensas planilhas fragmentadas em diversas áreas. O principal problema de manter processos baseados em planilhas é a dificuldade para se adaptar a mudanças. Um bom exemplo é a mudança de cálculo do PLD, é o preço de liquidação das diferenças, realizado pelo CCE. Atualmente, ele é em base semanal e passará a partir do ano que vem a vigorar em base horária. Então, aquela quantidade de planilhas e scripts e códigos feitos para uma base necessitarão de uma adaptação, e isso leva tempo. Dados dos mais variados formatos são disponibilizados por diversas fontes. Existem dados em tabelas de bancos de dados relacionais, não relacionais, dados em arquivos XML, dados coletados via consumo de APIs e etc. E nem sempre o Excel é a melhor alternativa para coletá-los. Mesmo que fosse, os especialistas gastariam uma eternidade criando fórmulas e macros extensas e específicas para determinada situação, sem controle de versão ou suporte para modificações. Há também problemas associados à análise, que está atrelada ao usuário que a faz.
que por sua vez está sujeito a cometer erros de digitação, entre outros. Sabemos que as equipes de pré e pós-operação possuem tempo escasso e suas decisões têm grande impacto no processo. Por isso, precisam de informações rápidas e de qualidade. Logo, o tempo gasto na preparação dos dados poderia ser substituído por ferramentas automatizadas, fazendo com que as equipes se dediquem a tarefas de maior valor agregado. A automatização pode se dar em vários estágios e está relacionada com a maturidade das soluções de gerenciamento de dados utilizadas. Vamos desde os requisitos mínimos, que são de dados limpos, livres de ruídos, até soluções que fazem o uso de inteligência artificial. Vamos discutir alguns exemplos de cada um desses estágios. O primeiro e mais simples se dá no agrupamento, quando os dados possuem diversas fontes, e no tratamento, para expurgar dados inconsistentes e de baixa qualidade. Uma vez com estes dados, os especialistas podem gerar relatórios que auxiliam na compreensão do que está acontecendo com o processo. Estes dados podem ser transferidos para planilhas e unificados com dados de outras áreas, com o objetivo de se gerar informação e conhecimento. É a situação mais recorrente na maioria das empresas, onde os dados gerados pelos processos ficam ilhados e os especialistas precisam coletar esses dados de acordo com a necessidade. Uma vez que as soluções utilizadas têm foco no armazenamento, fazendo com que seja necessário tempo de preparo para esses dados. Mas nem sempre as consultas são realizadas dessa maneira. Em geral, os dados coletados são utilizados em cálculos e agrupamentos complexos, que levam tempo para serem processados. Nestes casos, as planilhas em Excel não atendem, fazendo com que as empresas busquem outras soluções. O segundo estágio se dá no cadastro de regras de negócio, onde o usuário só precisaria se preocupar em cadastrar tais regras uma única vez e usá-las a partir de então. Neste estágio, temos uma automatização da geração de relatórios e indicadores de processo, que podem ser consultados e compartilhados. É neste estágio que se consegue, muitas vezes, atender demandas de agentes reguladores de maneira ágil. Isso é possível, pois a plataforma de análise disponibiliza ferramentas para cadastro de consultas e envio de resultados via e-mail, WhatsApp ou até através de uma integração direta com agentes reguladores, sem a intervenção das equipes. O terceiro estágio se dá a partir do momento em que se tem acesso a uma grande quantidade de dados e o usuário, então, pode consultá-los livremente e estudar suas correlações, com o objetivo de encontrar pontos a serem melhorados. Neste estágio, os especialistas começam a ter uma participação ativa na análise. Podem trabalhar com dados brutos, indicadores previamente calculados e dados de outras áreas, como metas contratuais, projeções, calendários de manutenções, a fim de determinar se as ações realizadas até o momento estão adequadas ou se precisam de ajustes. Em conjunto com equipes de negócio e executivos, podem inferir sobre comportamentos e situações futuras. Isso é possível pois não é exigido dos usuários de negócio um conhecimento profundo de como os dados são disponibilizados. A solução de gerenciamento de dados é responsável por armazenar os dados independente da fonte e disponibilizá-los de maneira amigável. Por isso, a colaboração entre especialistas e executivos se torna viável. Por fim, o quarto estágio seria a aplicação de inteligência artificial, como, por exemplo, o aprendizado de máquina. Este seria o estágio ideal, dada a nossa realidade, onde temos uma quantidade imensa de dados que precisam ser analisados em uma velocidade cada vez mais rápida. Neste estágio, os especialistas se dedicam no estudo e criação de modelos que auxiliarão na tomada de decisão, uma tarefa que exige muito mais do intelecto desses profissionais, principalmente porque já não precisam mais se preocupar com a quantidade de dados que serão processados. É indiferente, pois todo o trabalho de processamento é realizado por sistemas inteligentes.
Tais sistemas, executados e aprimorados continuamente, podem detectar indícios de falhas e anomalias em tempo real, auxiliando o corpo técnico na tomada de decisão sobre eventual intervenção. Um benefício muito interessante que se obtém quando desacoplamos a preparação dos dados da análise é o compartilhamento dos resultados, que não ficam mais concentrados em planilhas e podem ser facilmente consultados. Este benefício pode ainda ser potencializado quando partimos para soluções em nuvem, que permitem acesso de qualquer lugar e são capazes de aumentar as capacidades de armazenamento e processamento sob demanda. Isso é interessante quando pensamos em soluções a longo prazo, onde novos dados podem surgir a qualquer momento. Outra vantagem da solução em nuvem é a facilidade que se tem de integrar com ferramentas de terceiros, em geral via APIs. Citamos anteriormente o exemplo dos dados meteorológicos e podemos citar também a integração com dados da CCE. O gerenciamento inteligente é alcançado dando atenção aos dados que já são produzidos pelo processo e que já estão em posse das empresas, mas que por diversos fatores, alguns apresentados aqui, não são devidamente explorados. Consideramos um gerenciamento inteligente quando o corpo técnico de especialistas das empresas está focado em tarefas de maior valor agregado e diretamente ligadas a tomadas de decisões, independentemente da posição hierárquica, uma vez que a eficiência operacional deve ser buscada em todas as posições. Fazer um gerenciamento inteligente é buscar trocar a passividade por um gerenciamento ativo e focado no que realmente faz a diferença. Isso passa por construir uma infraestrutura capaz de armazenar grandes volumes de dados e de diferentes tipos, dar acesso amplo a estes dados a todos os envolvidos em diferentes locais, com segurança, permitindo a troca de informações, caracterização de ativos e armazenamento de modelos para uso futuro. Todos esses itens que nós discutimos aqui, armazenamento local em nuvem, plataformas de gerenciamento e análises, automação e automatização de processos, fazem parte do portfólio de soluções inteligentes desenvolvidas pela Energia Automação. Particularmente, temos uma solução para gerenciamento de complexos eólicos, que é o Dataventus. Para quem quiser conhecer, o site é www.dataventus.com.br. É uma plataforma em nuvem desenvolvida pela Energia Automação. Antes de abrir espaço para perguntas, eu gostaria aqui de deixar meus contatos e os da Energia Automação. Fique à vontade para nos contactar. Gostaria de agradecer a presença de todos, a parceria e a oportunidade dada pelo Sinocom. Espero que vocês que esse tema discutido tenha sido proveitoso, que vocês possam aí discutir na empresa de vocês e vamos abrir agora espaço para perguntas. Qualquer dúvida podem mandar pergunta que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Abraços e até a próxima.